Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estava morrendo de saudade. E aí, aproveitando a semana, como é que estão os estudos? A gente já está chegando na reta final, né? Muita gente já acha que já tem que parar de estudar, mas tem que parar de estudar não, hein? Arrasem aí nos estudos, tirem as suas dúvidas aqui no chat. Estão com alguma curiosidade? Podem ir perguntando, porque hoje meu chat, olha, eu tô com a professora Márcia. Bem-vinda, professora Márcia. Olá, professora Sinara. Muito obrigada. Então é um prazer estar aqui no chat com você e com esses estudantes maravilhosos do quarto ano. Pois é, muito bom estar aqui com você também, professora Márcia, com os nossos estudantes. E para brilhantar a nossa aula, a gente tem aqui a nossa intérprete maravilhosa, Maria Helena. Seja muito bem-vinda. E hoje eu já estava rindo aqui com ela, porque hoje o assunto é sobre uma coisa que eu amo, né? Cultura pernambucana. A gente vai falar hoje sobre o afoxé para a nossa aula de artes para as turmas do 4º e 5º ano. E são palavras que são, assim, às vezes estranhas no nosso ouvido, mas a gente deveria ter até um certo apego maior, sabe, professora Márcia? Porque é uma coisa bem comum na nossa sociedade, a gente mal fala. Pois é, faz parte, né, cultural, então que legal. E a gente precisa aprender, né, vários nomes aí, é bem interessante. Hoje a gente vai fazer uma viagem para a gente entender um pouquinho mais sobre o afoxé. E eu já trago aqui essas imagens belíssimas. Vocês conhecem esse instrumento que eu estou mostrando aqui na tela? Olha, eu posso perceber que é o que aqui? Ele tem vários tamanhos diferentes. Ele é bem colorido por causa dessas contas aqui, que tem contas de todos os tipos de cores. Eu tenho verde, vermelha, branca, marrom. Tá vendo, professora Márcia, como são diferentes? Eu estou vendo, sim. Inclusive, a Ana falou aqui que não conhece. Agora, ontem, quem assistiu aí alguns noticiários mostrou, viu, gente? Mostrou e muito ontem que teve um grande encontro aí na nossa cidade. Olha aqui, hoje promete essa aula. Então vamos ver, né? Se daqui no final da aula alguém fala o nome desse instrumento aí pra mim. Olha só aqui o que eu tô vendo aqui. A gente tá vendo aqui um grupo de afoxé se apresentando no pátio de São Pedro, que fica aqui no centro da nossa cidade. Olha só que bonito aqui também. A gente está vendo aqui, ó, uma moça dançando, ricamente caracterizada, olha, toda no amarelo, com as contas douradas. E atrás tem várias outras moças também, ó, tocando aquele instrumento que eu mostrei para vocês. E aí? Estão lembrados? Vamos dizer aí para a professora Márcia, tá? Então, vamos entender como é que é essa coisa do afoxé. O que é o afoxé? O afoxé, na etimologia, da forma que a gente fala, o termo afoxé provém da língua africana iorubá e significa fala que faz. Ih, eu não facilitei não, né? O que são esses iorubás, professora Sinara? Iorubás, iorubas, iorubanos ou nagôs constituem um dos maiores grupos étnicos linguísticos da África Ocidental, com mais de 30 milhões de pessoas em toda essa região. E esses grupos linguísticos, gente, só para a gente entender que eles dividem isso, que é aquela ciência que estuda a língua que as pessoas falam. Então, para facilitar a divisão desses grupos, até para os antropólogos poderem estudar melhor e poderem falar um pouco melhor sobre aquela cultura, eles dividem em bases linguísticas. Eu sempre falo isso aqui para vocês. A gente utiliza muito porque são muitos grupos diferentes. Tá certo? Então, onde é que esses grupos ficam, mais ou menos? Eles ficam aqui, ó, nesse continente africano, que é o que a gente está vendo aqui. Lembrando que o continente africano, ele é composto por vários países. Inclusive, um desses países, que é o que está de verdinho ali, é a Nigéria. Então, ali, naquele país especificamente, 21% dessa população todinha que está ali na Nigéria faz parte desse grupo linguístico dos nagôs. Olha só que interessante. E a gente vai ver mais um pouquinho sobre a história do afoxé e a gente vai ver também as roupas. Eu acho as roupas muito bonitas, sabe? São muito detalhadas, são bem caracterizadas. A gente sempre vê as pessoas que fazem parte desses grupos todos arrumados, todos bonitos. Então, o afoxé também é conhecido como candomblé de rua e é um cortejo de rua, ele é um cortejo, tá? Que
que vai, ó, saindo durante um carnaval. Então, eu já sei que ali é uma festividade que acontece no carnaval. Então, olha, já tô clareando a minha ideia sobre o afoxé, não é? Aqui a gente está vendo o cortejo. Olha só. Olha só que a gente está vendo aqui o pessoal, ó, com as roupas numa tonalidade vermelha e branca, aí elas têm os adornos na cabeça também. A gente está vendo que tem mulheres, tem crianças, tem homens, tem jovens, dá para toda a faixa etária, professora Márcia. Já viu um cortejo de afoxé? Já sim, viu? Inclusive, ou foi ontem ou foi anteontem que eu tô meio desorientada aqui, mas tinha uma criancinha, gente, de 4 anos de idade, uma menina. Ai, que coisa mais linda, e já estava tocando aquele instrumento que você mostrou no início. Estava tocando, foi. Sim, perpetuando a cultura, né? A cultura que pertence para eles. Então, maravilhoso. Eu fico muito feliz quando eu vejo, olha só, muito bonito o cortejo deles dançando. A gente só pode ver só um trechinho, né, infelizmente, mas muito bonito. Esse cortejo aqui foi filmado pela Prefeitura do Recife. Vocês podem olhar ali o trecho completo. Eu vou botar lá o link na aula, porque faltou botar o QR Code aqui, mas eu coloco, tá certo? Então, como foi que surgiu isso aqui no Brasil? No Brasil, ó, o primeiro grupo surgiu em 1885, em Salvador, na Bahia, com o nome Afoxé, Embaixada da África. E lembrando para vocês, tá? Bahia, Nordeste, tá certo? É parceria ali, ó. Ele tinha a intenção, esse cortejo, de brincar o carnaval. A iniciativa se deu através de um grupo de ogãs, que é o nome que se dá aos percussionistas. Eles o que pediram? Eles pediram a autorização dos babalorixás e das iorixás, que são os líderes espirituais daquela matriz africana. Eles pediram autorização para o quê? Para eles poderem, ó, ir nas ruas tocar durante o carnaval da época. Os sacerdotes, então, autorizaram e eles puderam levar para as ruas de Salvador a musicalidade e a dança que acontece lá dentro dos terreiros dele. Bem interessante isso, porque eu não sabia, gente. Para mim, essa história foi novidade também, ó. Em Pernambuco, surgiu como instrumento de militância com o objetivo de combater o racismo, a intolerância religiosa e a falta de oportunidade que muitos desses grupos participam. Porque o que é interessante que acontece é que muitas pessoas acham bonita, mas esquece que quem trabalha com cultura também precisa receber dinheiro, né, professora Márcia? As pessoas esquecem desse detalhe, né? Isso mesmo, né? E como precisam. São pessoas que abrilhantam o nosso carnaval, deixam a festa bonita, mas eles também precisam ter o reconhecimento da sociedade, que eles são grupos de artistas, que eles precisam receber dinheiro para fazer os seus ornamentos, para manter seus instrumentos e até mesmo para se manter. E até mesmo, gente, para você fazer esse cortejo bonito, você tem que ter ensaio, você tem que ter várias pessoas juntas. Não dá simplesmente para você chegar assim, vamos fazer um afoxé e vamos sair na rua. Não, o negócio não funciona desse jeito não, tá? Então, aqui eu já coloquei o QR Code, vocês podem depois ir lá, ó, apontar o celular de vocês aqui e vocês podem ver essa música todinha, porque como eu falei, mostrei ali pra vocês, eles lutam contra o quê? Contra o racismo. E essa música desse afoxé aqui, ó, o Alafim Ioiô, ele fala sobre isso, sobre a luta da raça deles, sobre a luta de ser negro no Brasil, como é difícil. Então a gente também consegue observar aqui com esse grupo, olha só que beleza, eles são todos parecidinhos com as coresinhas, ó, vermelho e branco, todos ornamentados. Ali atrás a gente está vendo, ó, os dançarinos, também tem os percussionistas que estão tocando os instrumentos. E muito bonito, gente, vale a pena, tá? Quem puder, acessa ali, tá bom? O QR Code e dá uma olhada em toda essa música que vocês vão adorar. E aqui a gente vê muita afoxé onde? Nas ruas da nossa cidade. Aqui a gente está vendo, olha, os percussionistas aqui atrás. Olha só que coisinha mais fofa que está aqui na frente da câmera, professora Márcia, com o instrumento aqui na mão. Então, você tá, ó, você vê a alegria da pessoa e da figurinha no rosto estampado, não é? Bonitinho, né? Então, como é que eles se organizam? O cortejo.
tem as roupas e nas cores dos orixás, porque cada um representa um orixá diferente, de acordo com a sua religiosidade. Também o que a gente vê? Cantigas na língua iorubá, lembra que eu mostrei lá no começo falando que a gente faz essa divisão de acordo com a língua daquelas pessoas, porque eu tenho que falar para vocês que eles cantam na língua deles, tá certo? E também mais o quê? Os instrumentos de percussão que a gente viu em quase todas as fotos, nos vídeos também aparecendo. E quais são esses instrumentos? Olha só, lembra aquele que eu mostrei primeiro? Que é justamente o afoxé ou o abê, como as pessoas chamam esse aqui. Esse aqui eu já toquei, professora Márcia. Só que assim, eu não sou uma pessoa com muita coordenação motora. Aí eu não trouxe para evitar o ruído aqui. Mas esse aqui é legal de tocar. É muito bonito, tem de vários tamanhos, tem de vários pesos, então dá para todo mundo tocar, tá certo? Também tem os atabaques, que faz aquele som mais seco, que é esse instrumento aqui, ó, bem grandão, tá vendo? Ele é bem grandão, esse aqui já é um pouquinho mais pesado, tá? E também a gente tem o agogô. O agogô é bem interessante porque ele tem aquele som agudo que dá a entrada, que é a abertura, ó, que são essas duas partes metálicas que são presas uma na outra e a pessoa bate nela com a vareta de madeira. E vai batendo e vai fazendo aquele som do afoxé, que já vai, ó. Quando o agogô começa a tocar, o pessoal já sabe o que é e já vai abrindo o caminho para o cortejo ir passando. E olha só, também o que a gente encontra nos afoxés? Eles têm os seus estandartes, que é uma coisa muito comum nos blocos carnavalescos que a gente encontra por aí. Só que a gente tem que lembrar que afoxé não é bloco carnavalesco, tá certo? Então, aqui eu tenho os estandartes, ó, cada um com uma cor diferente, falando o nome dos afoxés e muitos deles têm a data de fundação também, tá certo? As melodias que são entoadas nos cortejos dos afoxés são praticamente as mesmas cantigas ou orôs entoados nos terreiros afro-brasileiros que seguem a linha Jexá. Eu estou falando palavras diferentes que pode ser que tenham pessoas que não conheçam, mas é importante a gente conhecer, sim, um pouco de cultura do nosso Brasil para desmistificar o que algumas pessoas ficam falando por aí, não é verdade? Aqui a gente está vendo um outro grupo de afoxé, foi um dos primeiros a serem registrados. Se não me engano, esse aqui foi esse, por isso que eu botei. Olha só. Estão escutando o som? Esse som é bem comum no afoxé. Se quiserem ver todinho, ficaram curiosos, ó, vai aí no QR Code, tá certo? Que eu já estou colocando para vocês poderem ver essa música toda, então. Longe de ser, como muita gente imagina, apenas um bloco carnavalesco, tem uma profunda vinculação com manifestações religiosas dos terreiros de candomblé, o que eu estou falando sempre aqui. Ele não é um bloco de carnaval como a gente está habituado a ver, ó. Inclusive, eles homenageiam um orixá, que é geralmente da casa do candomblé, que esse afoxé vai fazer a parte, tá? E falando dos afoxés, eu trouxe um que é muito famoso. Será que você conhece esse aqui, professora Márcia? Bem, eu posso até conhecer, agora eu não sei o nome não. Eu acho que a professora Márcia conhece, porque ela gosta de música animada. Eu acho que ela conhece. Olha só, esse afoxé aqui é muito famoso e ele é chamado de Filhos de Gandhi. Ele é um dos principais grupos de afoxé lá da Bahia. Reconheceu, professora Márcia? Sim. Ah, reconheceu, né? Então, olha só. Ele é original de Salvador, do estado da Bahia, e foi fundado lá para o final da década de 40. Então, ele foi fundado por quem? Ele foi fundado por um grupo de estivadores baianos. E graças a ele, o musical de Ijexá se tornou bastante popular. E você sabe o que são estivadores? Sabe? Será? Será que ele sabe, professora Márcia, o que significa estivadores? Bem, eu estou assim só aguardando. Eu botei uma dica aqui para os nossos estudantes que tá aqui, ó. Tá aqui, olha para cá, olha para a imagem. Estivadores são pessoas que trabalham aqui, nesse local. Qual é o local que fica um navio assim parado? Será? Ninguém, professora Márcia?
Ah, eu não acredito, gente, eu vou ter que dar a resposta, porque senão o tempo voa aqui, né? Estivadores são pessoas que trabalham no porto. Então, sabia não, né? Lembra, Bahia, Salvador, lá no litoral, e tem o quê? Tem porto. Então, as pessoas que trabalham no porto foram que começaram a criar esse grupo aí, tá? Olha só, as fantasias dos filhos de Gandhi consistem em esse turbante, que é é uma espécie de chapéu que está na parte superior da cabeça, ó. A gente está vendo aqui, ó, esse turbante branco que eles estão na cabeça. E também tem... Por que que eles utilizam esse turbante? Lembra? Filhos de Gandhi. Gandhi é um grande representante da cultura indiana. E eles fazem apologia a essa pessoa, tá? Também eles utilizam muitos colares, como a gente está vendo aqui, ó. E são da cor azul e branca. E olha só que interessante. Vocês sabiam que esses colares que eles utilizam, eles distribuem durante o cortejo em forma de transmitir paz. Sabia disso, professora Bárcia? Não, eu não sabia. Eu tenho morro de vontade de ir lá, né, a participar, mas eu nunca fui. É bem legal mesmo. Se puder, vai, professora Bárcia, me leva com você. Me leva na sua mala, professora Bárcia, que é o que a gente fala tanto, né? Ah, e também, olha... Outro fato interessante, tá? Que sobre a fantasia, eles colocam um aroma de alfazema. Sabe aquele cheirinho bom de alfazema? Vocês já sentiram aí? Eu adoro esse cheirinho de alfazema. É bem refrescante. Já sentiu o cheirinho da alfazema, professora? Da alfazema, já senti. Pronto, eles botam também na roupa, aí o cortejo é todo cheio de alfazema. Olha só que interessante. Então, eu trouxe esse pessoal aqui dos filhos de Gandhi, eu vou botar até a foto deles aqui para vocês verem novamente, só para vocês mostrarem como também o afoxé está se popularizando cada vez mais no Brasil. Se vocês não conhecerem, é uma sugestão aí, tá certo? Então, em Pernambuco, o afoxé se fortalece como uma das formas de fazer chegar a maior parte da população, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre a sua cultura e ter a valorização, tá certo? E essa festa também, ó, ela é considerada patrimônio imaterial da Bahia pelo IFAM e patrimônio imaterial também pela Unesco, gente. Olha só que riqueza. Outras pessoas de outros países valorizando aí a nossa cultura. Isso é muito bom também, tá certo? E essa parte aqui é da produção. Eu não vou conseguir fazer com vocês porque o nosso tempo acabou, professora Márcia, mas eu vou deixar aqui o videozinho para eles, tá certo? Para eles poderem fazer um instrumentozinho de batucar. Aí tem esse QR Code aqui, ó. Muito simples, ó. Eles vão precisar de 2 latas, ou 2 vidrinhos, ou aqui, ó, do outro lado, ó, 2 latinhas de plástico, vão unir para poder bater assim, olha. E vocês podem decorar essa lata da forma que vocês quiserem, tá bom? O nosso tempo acabou, professora Márcia. Ai, que pena, mas a aula foi maravilhosa, não é, gente? A Ana concorda aqui comigo, viu? Foi maravilhosa. Parabéns! Que bom que vocês gostaram, gente. Então, olha, um beijo grande para vocês e até a próxima aula.